Boa tarde, vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos filhos com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde a todos. Foi pedido para fazermos um pouquinho de reflexão sobre o tema da sinodalidade, vendo aquilo que está dentro do Código de Direito Canônico e a realidade diocesana nesse período, né? O sínodo começou em outubro do ano passado e é um dos sínodos no qual, sobretudo, está tentando fazer uma reflexão sobre essa realidade da sinodalidade. Tem falado muitas coisas, né? E se tem dito muito sobre o sínodo nesses últimos tempos. Depois do Concílio Vaticano II, na Christus Dominus, capítulo número 5, fala justamente sobre o sínodo ou conselho central, que fica como tarefa. Alguns bispos das várias regiões do mundo, escolhidos do modo que o Romano Pontífice estabeleceu ou vier a estabelecer, colaboram mais eficazmente com o pastor supremo da Igreja, formando o conselho que propriamente se chama Sínodo dos Bispos. Este procedendo em nome de todo o episcopado católico mostra ao mesmo tempo que todos os bispos participam da comunhão hierárquica da solicitude pela Igreja Universal. Antes de entrar no tema da sinodalidade, é ver o que é o sínodo. E tem dois sínodos que são muito fortes, que é o sínodo, em primeiro lugar, são ideias de assembleias sinodais, que tem diferentes configurações dentro do direito canônico. Não tem uma explicação dentro do código que nos mostre o que é a sinodalidade. No Código de 83 vem falar que existe o Sínodo dos Bispos, né, que é um órgão consultivo do Santo Padre, do Papa. É consultivo, nós não podemos esquecer que essa é a finalidade do sínodo. E os cânones 342 a 348 são aqueles que vão mostrar o modo de proceder da sinodalidade, do sínodo, que depois vem perfilado com documentos que foram deixados pelos papas, que regulamentam o modo de execução. E o outro sínodo, que é o comum, que deveria ser exercitado e executado, é o sínodo diocesano, como órgão consultivo dos bispos, que está nos cânones 460 a 468. Esses cânones ajudam a ver qual que é a realidade do sínodo, que eles são somente órgãos consultivos. Se pegamos os Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, também vemos esse primeiro concílio que acontece na igreja, que é quando a igreja se reúne para tratar algumas temáticas de fé e moral. O sínodo dos bispos, que acontece, não é um órgão da Cúria Romana, senão que ele depende imediatamente do Papa. No Código 344, no número, no cânon, encontramos. Sua principal função é de promover a relação do episcopado universal com o Papa através de um adequado tratamento consultivo nos temas de fé, moral e disciplina eclesiástica e apresentar suas sugestões nesse sentido. O Sínodo dos Bispos é um órgão representativo do episcopado. Tem 3 tipos de convocações, são assembleias ordinárias, gerais, depois tem as assembleias extraordinárias, que essa aí vem só com alguns representantes das conferências episcopais que se reúnem com o Papa, e tem as assembleias especiais, que quando acontece algum sínodo em uma determinada região ou lugar do mundo. E sua natureza são mais de consultas gerais e particulares, e a parte jurídica se encontra no Código, no número 300, no cânon 337. Já o sínodo diocesano, que deveria realmente acontecer em nossas dioceses, que aqui no Brasil é muito pouco utilizado, né? Daqui a pouquinho eu já entro mais para explicar
essa realidade dentro das dioceses, é a Assembleia de Sacerdotes e de outros membros da Igreja Particular convocada pelo Bispo Diocesano e presidida regularmente por ele mesmo, com a função de prestar ajuda. É um órgão consultivo do projeto pastoral da Diocese. E quem é aquele que organiza tudo, a cabeça, é o Bispo, que participa também. Os participantes não são por eleição, a maioria são por cargos, né? O Cânon 463 explica o que acontece. E antes de o bispo querer começar um sínodo diocesano, ele tem que consultar o colégio dos presbíteros, o conselho presbiteral. No número 461 do código também explica isso. E o único legislador que está dentro do sínodo diocesano é o bispo. Se vocês tiveram já curiosidade de entrar na página do Vaticano para ver como é que está toda a realidade aí está o logo do sino, né, que começou ano passado, em outubro de 2021, e que vai ter ano que vem, em 2023. Ele nos vai mostrando, na página do Vaticano da Santa Sé, nessa parte do sínodo, todas as partes das diversas fases que estão acontecendo nesse momento. Nós temos aqui, vamos lá, a fase diocesana, que é a primeira que está começando a partir do sínodo, que ela é muito... chegar até as comunidades mais longínquas. Depois vem a fase da Conferência Episcopal das Igrejas Orientais, também está acontecendo paulatinamente. A fase diocesana começa ela de estilo paroquial. Depois das paróquias vai passar diretamente para reunir toda a diocese. E quando conclui a diocese passa para a parte continental. As conferências continentais, as 7, vão reunir todos os conteúdos e vai ser enviado para Roma para fazer a fase final, que é a fase universal dessa escuta. Ele se baseia no código, no número 208, que justamente fala uma realidade que nós não podemos esquecer. Entre todos os fiéis, por sua regeneração em Cristo, vigora no que se refere à dignidade e atividade, uma verdadeira igualdade pela qual todos, segundo a condição e o munus próprios de cada um, cooperam na construção do corpo de Cristo. Todos os fiéis, no código no número 210, diz o seguinte: de acordo com a condição que lhes é própria, devem empenhar suas forças a fim de levar uma vida santa e de promover o crescimento da igreja e sua contínua santificação. Na igreja só temos uma classe de membros, são os fiéis, que se divide entre fiéis leigos, né, todos os que são batizados, os fiéis leigos e os clérigos. Não tem outras denominações ou classes dentro da igreja. Somos uma única unidade, da qual todos estamos nesse momento tentando buscar fazer reflexões. É difícil para nós entendermos como religiosos o que está acontecendo nesse momento dentro da igreja, né? Os que trabalham nas paróquias compreendem melhor. Aqui os seminaristas no Mater Ecclesiae estão tendo essa facilidade de ir até as comunidades, né, fazer essa reflexão com as pessoas, depois levar para os párocos. Aqui em Campo Limpo, por exemplo, ficou denominado que até 31 de maio tem essa primeira fase, que é a fase paroquial, onde só pode sair 5 folhas de cada paróquia, né? Se a cada comunidade tem que dar seu tempo para fazer as reflexões diante das 10 temáticas que o sínodo nos pede, depois levar para a paróquia vai fazer a sua reunião paroquial, seu sínodo paroquial. Nesse sínodo paroquial vai outra vez resumir tudo em 5 folhas, que vai levar para a diocese, para a fase diocesana. Então, quando a gente começa na página do Vaticano, tem todas as estruturas, né? Ali vai explicar o que é e o que não é o sínodo diocesano, sobretudo pegando o pé naquilo que o Papa falou, que é um exercício de escuta mútua, realizado em todos os níveis da igreja e envolvendo todo o povo de Deus. Né? Nós, legionários, também recebemos um áudio há um tempo atrás, se eu não me lembro mal, foi passado para toda a congregação, no qual falava sobre essa parte da sinodalidade, fazendo essas reflexões mais espirituais das quais nós podemos observar e escutar. Os sínodos assumiram, né, durante o longo da história, os sínodos sempre assumiram formas históricas, que sempre foram praticadas dentro da igreja, essa parte da escuta.
E a prática de reunir-se para ouvir o Espírito, principalmente o Espírito Santo, é tão antiga quanto a própria Igreja, como mostra o Concílio de Jerusalém. Nesse período se busca o quê? Escutar, dialogar, discernir, para depois poder deliberar. Sabendo que o único que tem parte de deliberar, né, os demais são todos consultivos, vai ser o Papa. Já na época que começamos com os sínodos, se falava justamente que é o novo estilo da Igreja do terceiro milênio, para evitar o clericalismo, por um lado. Por outro lado, também nós temos que cuidar nesse momento o desafio de cair numa parte de clericalizar os leigos ou laicizar os clérigos. Mas o principal desse momento é fazer as reflexões para caminharmos juntos, um caminho de fé, onde todo o povo de Deus busca esse encontrar e discernir qual é a vontade de Deus nesses momentos da nossa história. Pelo batismo nós temos alguns princípios da fé, dos quais se tira do direito canônico, que é o princípio da igualdade radical, justamente que falava que só somos uma classe de fiéis, que ao mesmo tempo tem as suas variedades. Existem os diversos carismas, e dentro desses diversos carismas, os diversos modos de manifestar essa fé. E por outro lado, existe o princípio de hierarquia. Quando tanto a unidade da fé, a unidade dos sacramentos e a hierarquia estão alinhadas, nos mostra que estamos em uma comunhão. É a palavra que mais podemos utilizar nesse momento para nos referirmos à sinodalidade. O diferente desse sínodo é que não vai ficar só na mente de um sínodo diocesano, onde o Papa convoca alguns bispos e alguns peritos, mas ele está querendo que vá até as mais longínquas comunidades de todos os lados. Hoje também, aí se buscarem na página do Vaticano, vão encontrar vídeos de padres, irmãs, leigos de todo mundo, que trabalham missionários na África, na Ásia, na Índia, onde vão dar um testemunho da sinodalidade que eles foram vivendo, que eles foram recebendo e que foram transmitindo. Então essa participação é de todos os fiéis batizados. O Papa também disse que a nossa carteira de identidade é o nosso batismo. Dentro da página do Vaticano tem muitos documentos que são colocados para todas as fases. Tem a fase diocesana, por exemplo, implementos, vai explicando cada passo que deve ser dado, os documentos que podem ser utilizados para cada fase, sobre o tema do processo, da sinodalidade, os documentos. Então tem um arsenal enorme de conteúdos que podemos estar observando, lendo e entendendo. Até mesmo faz poucos dias atrás, da Congregação de Castério do Clero, foi enviada uma carta justamente nos convidando a nós sacerdotes a participarmos do sínodo de uma maneira peculiar. O cardeal dizia que temos que buscar ajudar a que não caiamos no erro de perder nosso lugar no sentido de como ministros ordenados, mas ao mesmo tempo escutando o sensus fidei dos fiéis. E nesse sentido ele coloca uma tríplice contribuição que nós podemos colocar diante desse período sinodal. Porque até um padre perguntava no almoço, e nós, qual que é a nossa função, qual que é a função nossa diante de toda essa realidade sinodal? Porque estamos no dia a dia na nossa atividade e podemos cair no perigo de saber o que será que está acontecendo, qual que é a minha função, qual que é a parte que eu devo fazer, que devo estar preparado, coordenando, organizando. No Vademecum, no número 4.3, diz que o rol dos sacerdotes e dos diáconos no processo sinodal, primeiro diz que tem que ser pontos de referências vitais, a participação de cada sacerdote. São pessoas confiadas a seu cuidado pastoral, as almas que nós temos, e por isso tem que ser de vital presença a nossa ação. O clero presente na igreja local constitui um ponto de conexão útil entre o bispo e as pessoas que servem. Agora que estava lá em Juí mês passado, era interessante ver como todas as senhoras do movimento, o Padre Fábio estava comigo, estavam
lendo as perguntas, tentando darem respostas, o pároco vinha também perguntar. Tinha uma inquietação de combinar, entender esse papel que tem o leigo. Mas o pároco também estava preocupado, dizer como que eu posso transmitir para que os leigos entendam essa parte da sinodalidade, né? Não é dizer, façam suas reflexões e depois eu tiro as conclusões e faço a minha parte. Mas, sobretudo aqui no 4.3, fala que os sentidos, em esse sentido, os sacerdotes, os diáconos, têm um rol crucial de acompanhar a todo o povo de Deus no caminho da sinodalidade. Promover e colocar em prática um modo mais sinodal de ser Igreja de Cristo, com seu modo de viver. Sensibilizar pela natureza sinodal da Igreja, o significado da sinodalidade nas paróquias, ministérios, nos movimentos, aqueles que lhes servem. E principalmente através da nossa oração e doação. Esse é o primeiro lugar ao qual nos compete a nós fazermos a sinodalidade acontecer. Esse jeito de ser igreja ao qual nós estamos convidados, ele nos leva a fazer entender que é uma área de interdisciplinariedade. Saindo sempre com a clara consciência que tudo isso é para a salvação das almas, que temos presente naquilo que fazemos. No código não aparece nenhuma definição sobre sinodalidade. Sabemos que é o modo de ser da igreja, que a igreja caminha, né? Sobretudo aqui vai falando no sínodo, né, que tem toda essa parte da espiritualidade, né, que é caminhar juntos com a igreja. Depois aí no logo a gente vê, né, todas essas partes da abertura do sínodo, que é toda essa temática de comunhão, participação, que depois vai levar a uma missão. A natureza da igreja em si mesma é de comunhão. Porque nós sempre vemos que o Concílio Vaticano II nos falava na Lumen Gentium. E ao falar de comunhão, fala sempre desses três aspectos: profissão de fé, sacramentos e do governo eclesiástico da igreja. Onde o povo de Deus, né, unido através do Espírito Santo, faz sua peregrinação rumo ao céu. Então, se nós tivermos que pegarmos qual é o fundamento da sinodalidade, só encontraremos nesse elemento constitutivo fundamental, que é a comunhão. E podemos dizer que a comunhão e a sinodalidade são as duas dimensões ontológicas da igreja nessa caminhada. É o seu modo de ser. É a própria natureza da Santa Igreja. A comunhão como elemento que vai organizar toda a igreja e é o princípio formal de toda a comunidade cristã. Outro dia ali em Criciúma com Dom Jacinto, ele chegou enquanto estava reunido com os leigos, estávamos no momento de meditação, e justamente ele falou que nós temos o que dá alegria ao mundo, que é a presença de Cristo. E quando nós conseguimos mostrar isso para as pessoas em comunhão, transforma a vida deles. Quanto faz falta hoje em dia as pessoas sentem no coração a necessidade dessa comunhão, que é justamente criar essa sinodalidade. E era bonito ver ontem mesmo lá em Criciúma que depois de 2 anos a igreja começava já a organizar seus bingos, né, suas comidas, e tá toda a comunidade eclesiástica depois do Domingo de Ramos, né, depois da procissão, dividindo a maior riqueza, né, através da mesa, mas também essa riqueza de sermos cristãos batizados, unidos em uma missão. A sinodalidade é uma dimensão característica e fundamental de todos os ofícios eclesiásticos. Então faz parte, e o Concílio Vaticano II tem exortado justamente isso. E ao mesmo tempo a única forma possível de corresponsabilidade e de participação de todo o povo de Deus. Para nós, religiosos que vivemos em comunidade, que aportamos o melhor que temos para a nossa comunidade, entendemos melhor que quem sabe para outros, né?
E quem sabe agora, nesse momento, podemos aportar muito mais com a nossa vitalidade, nossa vivência comunitária, que se faz presente ao longo do tempo, seja quando tem um capítulo, seja quando tem uma visita canônica na casa. Assim poderíamos dizer que a igreja mesmo ela tem esse nome de sínodo, sinodalidade, de comunhão, de encontro. Se a sinodalidade tem uma dimensão na igreja, por consequência, a sinodalidade está presente de modo especial em todas as suas normativas. Por isso que é importante o trabalhar em conjunto. Ninguém se salva sozinho. Ninguém recebe a fé sozinho. Precisamos dessa comunhão. Assim como aquele etíope que Filipe aparece e transmite a fé. E ela vai ter que ter expressões concretas. No Cânon 212, justamente fala sobre esses aspectos da sinodalidade, que diz o seguinte: de acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam, têm o direito, às vezes, até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja, e ressalvando a integridade da fé e dos costumes, e a reverência para com os pastores, e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, deem a conhecer essa sua opinião também aos outros fiéis. Aqui nos mostra que os sujeitos são os fiéis e os pastores, que o bem da igreja é a sua missão, levar para adiante. E o pensamento dos fiéis e dos pastores, eles vão convergendo nesse conhecimento, nesse discernimento, nessa escuta um do outro, para poder se realizar o que Deus nos vai convidando nesse período. Por isso nós vemos que, se tivermos que chegar numa definição de sinodalidade, vamos chegar que é a comunhão de pastores e fiéis em procurar e conhecer qual o bem da igreja na realidade existente agora. São estruturas nas quais os pastores devem encontrar o lugar adequado para poder fazer a sinodalidade. O modelo sempre vai ser consultivo, né? Os conselhos dos fiéis, agora eu vou entrar direto nos conselhos que existem, os diversos, né? Conselho dos presbíteros, conselhos administrativos. E a liberdade de escolha de aceitar ou não os conselhos. A decisão vai ser tomada pelo bispo, né? Não é uma democracia, não é uma monarquia. Todos participamos, todos somos membros. E sempre vai ter um problema, né? Diante dessas realidades, que não se pode excluir a possibilidade de um erro no discernimento do pastor. Um dos riscos é que se pode colocar no esquema consultivo em evidência não todo o processo de discernimento feito junto aos fiéis, mas somente o poder de deliberação de quem preside. Né? Esse vai ser sempre o problema, né? Tomara que o pastor tenha sempre essa prudência e esse temor a Deus de saber tomar a decisão certa, uma vez que escutou o povo. Por isso é importante levar em conta como se dá a participação de todos e de cada um dos fiéis, inclusive nos processos de decisões. Né? Sem essa participação, tenderíamos somente para uma igreja muito clerical, onde o padre fala, faz e os leigos estão aí, sem entender o que está acontecendo, sem entender como vão os caminhos. E isso nós também temos sentido na nossa pele, na nossa vida. E isso nos tem feito fazer muitas reflexões durante os períodos. Dom Sérgio Borge, o bispo de Foz do Iguaçu, ele entrou muito nessa temática de como fazer que a sinodalidade, o modo de ser igreja, dentro dos organismos da igreja local. Porque as estruturas estão aí, né? Os documentos estão aí, o código pede, o Concílio Vaticano II pede, nós vamos ver que na Presbyterior Ordinis pede para os sacerdotes, na Actuositatis Apostolica Actuositatis pede também para os leigos, depois no Christus Dominus pede que seja elemento sinodal para os bispos.
Então, a igreja tem sempre colocado nos seus princípios o uso da sinodalidade. Mas nenhuma realidade deveria viver e existir sem essas estruturas de participação dentro da nossa igreja. Por isso que o Papa está pedindo fazer uma reflexão, se realmente estamos utilizando, se realmente conhecemos, se realmente os documentos conciliares estão presentes. O Papa Francisco convidou toda a igreja, nesse momento, a participar, porque é o modo que a igreja deve atuar nesse terceiro milênio. Caminhar, em primeiro lugar, para criar comunhão, participação e missão. A igreja é peregrina, estamos em caminho. O caminho sinodal parte, como falei, do princípio da comunhão eclesial. Ele é vivido em vários níveis, afetivos e efetivos. A única maneira de viver a comunhão na igreja é o que está mais próximo. Ela começa com a comunidade pequena, com as nossas comunidades religiosas, vamos colocar, mas com as comunidades essas nas quais a pessoa vai toda semana alimentar sua fé, onde aprendeu o catecismo, onde aprendeu os valores. O dicastério para as famílias também emanou um documento para as famílias nesse período de sinodalidade. A paróquia vai ser o segundo passo, para depois passar para a igreja diocesana, assim toda a continental e a igreja universal. Então é um caminho que vai ser percorrido e que já está em andamento, né? Como eu falei aqui em Campo Limpo, já estamos concluindo a etapa da paroquial. A comunitária já passou e agora já está indo para paroquial. Os órgãos sinodais a partir do Concílio Vaticano II, como eu falei, né? Tem para os leigos, tá? Sobre o apostolado dos leigos, no número 26, chamados a fomentar não somente nas dioceses, mas fomentar órgãos de participação formados pelos grandes caminhos de santificação. Os leigos, com maior razão. A criação de diferentes órgãos e conselhos. As pastorais que eles levam, né? As pastorais das crianças, as pastorais dos idosos, a mãe que rezam pelos filhos, os movimentos. Os conselhos presbiterais estão na Presbyterorum Ordinis. Os bispos têm na Christum Dominus. A finalidade, a sinodalidade irá levar e vai traduzir a igreja no seu e vai levar a igreja a compreender melhor seu mistério também. A Comissão Teológica Internacional, ela tem criado alguns documentos para falar sobre... Criou 2 documentos que são importantes nesse momento nós prestarmos atenção. Um é sobre a sinodalidade, documento extenso, e o outro é sobre o sensus fidei dos fiéis, para nós compreendermos de onde surge toda essa parte da sinodalidade. Dom Sérgio muitas vezes perguntava durante o tempo que ele fazia essas reflexões se realmente os bispos chegam a utilizar todos esses organismos que a igreja nos oferece. É muito difícil encontrar dioceses que se reúnem anualmente para realizar um sínodo diocesano. Mais difícil ainda encontrar um pároco que se senta com seus paroquianos para organizar as pastorais. E muitas vezes não tem o tempo para a escuta diante desse mundo atual que estamos passando. O Conselho Presbiteral, por exemplo, ele é apresentado pelo Concílio Vaticano II como Conselho ou Senado de sacerdotes, né, representantes do presbitério, que tem a finalidade de ajudar o bispo no governo da diocese. Ao mesmo tempo, eles têm o dever de construir o Conselho Pastoral Diocesano. É muito mais fácil, quem sabe, para um bispo querer governar sozinho. O ter que dar o tempo para a escuta nem sempre é fácil, tem contradições de ideias. Mas é necessário fazer esse tempo de discernimento e escuta. O Conselho Pastoral Diocesano, ele existe, ele funciona, ele está presente, nós conhecemos. Para nós muitas vezes fica isso longínquo da nossa realidade. Mas é uma realidade muito bonita ao mesmo tempo quando você vê a ação do Espírito Santo atuando no meio dos sacerdotes nessa busca dos melhores meios que convém.
Na CNBB tem um documento, que é o número 100, que fala muito sobre toda essa parte das comunidades, sobre o tema da escuta, sobre o tema do discernimento. O Conselho Econômico, né, esse não pode faltar. Como eles dizem, a paróquia pode andar super bem, né? Mas se um dia, o Padre Adilson, né, melhor nos diga, né? Mas um dia que não pague o que lhe compete para a cúria, e já vai ter remoção de pároco, assim eles dizem. E é verdade, né? E é preciso ter os leigos juntos. E quantas vezes os leigos vão lá avisar que, quem sabe, o pároco não está agindo de modo coerente. A participação como caminho. Sempre o promotor primeiro de mover essa igreja sinodal é o bispo. Ele tem que ser aquele que puxa. Ele deve ser aquele que move. Ele deve promover o organismo de crescimento, ouvir a todos e não apenas alguns. Trazer. Saber trazer para comunicar, para escutar, para falar. Tem esse sonho missionário de chegar a todos os lugares do mundo, mas chegar a todos os lugares é chegar a escutar todas as pessoas. Nas conferências latino-americanas, Puebla dedicou bastante tempo a analisar todo o tema da comunhão, que é analisar o tema da sinodalidade, dar voz. Assim podemos ver que a sinodalidade é uma forma normal do serviço pastoral dentro da igreja. Um diálogo construtivo, um caminho juntos para a decisão, para buscar a verdade e o bem da igreja. Não é o número de votos, né? Não é o número de páginas que vai sair do sínodo. É a reflexão, as convergências, outra vez fazer, ou quem sabe ajudar os nossos irmãos na fé a se orgulharem da riqueza que nós temos em nossas mãos. A refletir e ver, tirar o pó daquilo que muitas vezes fica opacado pelo dia a dia, pelas realidades que nós passamos. E essa convergência é o consenso que vai surgir, né? Por isso que não é voto deliberativo, mas consultivo. Esse consenso de estarmos juntos, caminhando, para chegar a esse fim ao qual Deus nos coloca. Na Novo Milênio Neunte já falava muito sobre esse tema do terceiro milênio, de uma espiritualidade de comunhão, onde é impressionante. Ontem mesmo, hoje me mandaram um vídeo da Igreja Universal que estavam comemorando Domingo de Ramos. Todo mundo estava impressionado, né? Eles lá com seus ramos, copiando as nossas atividades, né? Com seus ramos. Mas ontem mesmo, sábado conversando com o Dom Jacinto, me comentava que muitos, né, luteranos não, evangélicos batistas estão voltando para a Igreja Católica. E estão voltando à Igreja Católica por quê? Porque eles falam que existe vários aspectos que lá eles não estão encontrando, que falta no dia a dia da vida deles. As belezas da nossa arquitetura, das igrejas, né? Espero que conheça boas igrejas. Mas, sobretudo, falava sobre essa hierarquia, essa unidade na fé, essa vida dos sacramentos, que é algo que nos faz ser distinto dos outros. Eles falaram que são, acho que mais de 7.000 só as igrejas evangélicas, que são muitíssimas. E não tem uma cabeça unitária, não tem um corpo, não tem uma reflexão. Cada um pode ser pastor. Fica numa Babel tudo aquilo que acontece. Por isso temos que também nos alegrarmos quando estamos próximos e presentes dessa realidade sinodal que vivemos todos os dias. Para concluir, gostaria de ver somente os tópicos desse processo, né? Esses 10 tópicos que a Igreja nos coloca, para concluirmos esse período de reflexão. Os 10 núcleos temáticos para aprofundar nesse período, né, que estamos fazendo. E que também podemos levar para a nossa comunidade, como a igreja também pede para que levem para as famílias. Primeiro, a primeira reflexão é ver quais são meus companheiros de viagem que eu tenho todos os dias, né?
realmente estamos em comunhão, em participação em missão, ou ou estamos como indivíduos, cada um isolados. Segundo aspecto é a escuta. A escuta que é necessária em primeiro passo para estarmos abertos, escutar o outro, entender o outro, essa empatia que é necessária. Terceiro aspecto que nesse momento sinodal nos pede é pegar em consideração a palavra, né? Ali o prefeito do dicastério dos clérigos, ele justamente toca essa temática que nós padres, em primeiro lugar, temos que dar bastante ênfase à escuta da palavra, né? Não é só escutar, mas também fazer que a palavra entre em nossas vidas, que ela penetre. Outro aspecto é o celebrar essa fé que temos, essa fé unida. Como celebramos a fé? Celebramos ela em comunhão, em comunidade, celebramos ela e participamos juntos. Vamos em missão celebrando a nossa fé. A corresponsabilidade na missão. Me sinto corresponsável com o outro na missão, faço parte com ela. Entendo a missão do outro dentro da minha comunidade. Sei que é difícil para nós, muitas vezes, como legionários, né, compartilhar nossas alegrias e vitórias com os outros, mas também compartilhar e deixar que o outro compartilhe seus momentos de vitória e de evangelização. Dialogar na igreja e na sociedade. Quanto é importante o diálogo fé e razão outra vez, né? Como é que estamos levando os jovens? Hoje em dia vemos muitos casais que estão nessa busca de dar uma boa educação para os seus filhos, uma preocupação constante, né? Que estão buscando e esperando de cada um de nós. Eles estão com suas reclamações e nós podemos ajudar. O sétimo ponto, com as outras confissões cristãs, como é que estamos tendo esse momento de encontro com eles, de escuta, de reflexão? O tema da autoridade e a participação, como é que é visto, como é que estamos levando essa participação, essa comunhão, essa responsabilidade? O nono aspecto é sobre o tema do discernimento e do decidir. E o décimo é o formar-se na sinodalidade, né? Toda mudança tem seu momento de crise, tem seu momento de preocupação. Alguns padres não acreditam nisso, né? Até estava falando com um seminarista hoje, ele falou, não, o pároco de lá nem acredita, nem vai fazer nada, né? E não quer, muito sincero, disse, isso aí é só fachada, né? Vamos apressar rapidinho para mandar 5 páginas, dizer que entendemos isso, né? Fazer um copy-paste. Outros sim estão levando, né? Mas lembremos que nós somos convidados a uma vocação de missão, de comunhão, de participarmos. Por isso quero convidar a todos nós que durante esse período de sinodalidade ofereçamos nossas missas. Aqui no seminário nós temos todo dia essa lâmpada acesa, junto com Maria, mãe da igreja, junto com Maria que reza em torno aos discípulos, aos apóstolos, e sobretudo ajuda a cada um de nós a encontrar, diante das dificuldades, das turbulências da vida, um caminho de união, um caminho de crescimento. Todos somos importantes, todos somos necessários no projeto de Deus. Aí depois na página do Vaticano vocês podem ver todos os aspectos que tem sobre o sínodo, né? Suas orações, suas leituras, suas fases, os recursos, está cheio de textos e documentos em vários idiomas, e recursos religiosos, e logotipos, e ações do Papa, né? Não falta material nem conteúdo, e cada diocese tem lançado o seu. Aqui em Campo Limpo também, né, foi feito o seu livrinho aqui de Campo Limpo, né, que já está sendo distribuído. Já as comunidades aqui da direção territorial e do Mater Ecclesia já estão utilizando, e espero que possamos aportar algo de bom e positivo. Concluamos rezando uma Ave Maria, pedindo a Maria, Mãe da Igreja, que esse momento seja sempre um momento de crescimento na nossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai Bruno tá abrindo espaço aqui, Pai Bruno, vai.
Então, se alguém tem alguma pergunta ou queira fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Aparece, Pai Bruno. Você vai falar de São Cipriano, que foi um grande homem da igreja que buscou a comunhão. Aparece para eles aí. Aparece por aqui. Sim. Padre, Sim, pode falar, padre. falo uma coisa. Eu entendo que talvez se possa fazer um paralelo com o processo que o cardeal Velasio fez conosco, por exemplo, antes de 2014, e depois ele fez com todo o movimento, né? Esse tema de ir, todos os membros que quisessem participar, que tivessem as suas discussões, tinha uma temática, tinha uma estrutura, né, etc. E uma dificuldade que nós encontramos nesse processo é, em geral, a falta de formação e de preparação, né, para poder realmente entender o que se estava discutindo e dar depois aportações, reflexões, etc., que realmente fossem úteis e que servissem ao todo. Porque não é um impedimento, porque no fundo só o fato de se aproximar ao pároco da sua comunidade e propor o tema e tal, eu acho que já cria uma consciência e inclusive ajuda eles a entenderem que eles são parte, né? Não são somente pessoas aí que estão usufruindo e às vezes fazendo alguma coisa para colaborar, mas no fundo o último responsável é o pároco e ele tem que se virar, e o bispo e tem que se virar, etc. Então, ali nesses documentos tem realmente a parte de formação consistente